Graça e paz, líderes de célula de todo o Brasil e das nações. Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre a visão celular. Por isso, chama aí seus discípulos, chama outros líderes de célula que você conhece, compartilha, se inscreva, dá um like, que eu já volto. Graças e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre a visão celular. E hoje eu quero falar sobre algo que eu tenho sido ministrado alguns dias atrás. Meu bispo ministrou uma palavra e no meio dessa ministração ele falou algo muito interessante sobre perspectiva. E ele falou sobre perspectiva das nossas feridas e perspectiva de Cristo. Eu já vou explicar isso para você entender. E eu tenho sido ministrado esses dias sobre essa frase, né, essas palavras, e eu tenho parado para me analisar, né, para analisar a minha forma de liderar, a minha liderança, né, como eu estou liderando, através de qual perspectiva eu estou liderando, se é a perspectiva das minhas feridas ou a perspectiva de Cristo. E isso é muito importante para nós líderes entendermos e aprendermos sobre isso, né? Então eu quero falar algo aqui rapidamente para você, para que você seja ministrado por essa palavra que eu fui ministrado, para que você talvez hoje, né, seja reanimado novamente na liderança da célula, para que seja despertado no seu coração a paixão novamente por uma célula, por liderar uma célula. Porque provavelmente você como líder de célula já foi ferido, provavelmente você como líder de célula já foi magoado por discípulos, traído por discípulos. E você passou a pensar que não vale mais a pena ser um líder de célula, que não vale mais a pena ser um ministro na casa do Senhor, não sei, talvez você é um pastor, talvez você é um ministro de louvor, não sei qual que é o seu ministério aí na igreja, ou se você somente lidera a célula, ou é supervisor de célula. No meu caso, eu sou o pastor auxiliar na minha igreja também. E talvez, né, no decorrer do seu tempo como líder, você passou por essas dificuldades. Você foi ferido, você foi magoado, você foi rejeitado. E aí é que entra a arma do nosso inimigo, que fica ao nosso derredor ali. Ele usa isso para nos matar, ele usa isso para nos desanimar, para nos levar ainda mais para o buraco, porque é a estratégia dele. E ele sabe que se nós começarmos a olhar para as coisas à nossa volta, pelas perspectivas das nossas feridas, nós vamos desistir, nós vamos abandonar. Mas quando nós olharmos com as perspectivas de Cristo, acontece o contrário, nós vamos nos reanimar, nós vamos estar apaixonados, nós vamos estar convictos, focados. Mas como, né? Como conseguir olhar com as perspectivas de Cristo? Não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Quando um discípulo te abandona, quando um discípulo rejeita, quando um discípulo trai você, não é fácil. Ou às vezes quando acontece algum problema com a liderança, né, superior, não é fácil. Mas eu quero dar alguns conselhos aqui para você. Primeiro, se você tem algum problema com a sua liderança superior, resolva isso rapidamente. Não saia falando para as outras pessoas o que você está sentindo. Sente com o seu líder superior, olhe nos olhos dele e se abra para ele. Isso vai gerar cura dentro de você, vai gerar libertação dentro de você. E você vai se reanimar através dessa postura. Outro conselho que eu quero dar para você: se os seus discípulos te rejeitaram, viraram as costas para você, rejeitaram você, não esqueça que Jesus também foi rejeitado. Jesus também foi traído. Mas talvez você possa dizer assim: Jesus era Jesus, Jesus era Deus, Jesus é Deus. Ele tinha força. Não. Naquele momento ele era um homem suscetível às emoções. E ele mesmo sendo Deus, sendo direcionado por essas emoções, ele podia muito bem olhar para os céus e dizer assim: chega, não quero mais, não vou morrer por essas pessoas, não vou me sacrificar por essas pessoas, porque eu sei, Pai, que muitas pessoas vão me rejeitar, muitas pessoas vão me abandonar, muitas pessoas vão me trair, não vou morrer mais, chega, vou parar por aqui.
Mas ele não fez isso. Você sabe muito bem que ele não fez isso. Ele continuou firme, ele continuou focado, ele continuou convicto no seu chamado, no seu propósito, não mudou sua essência, ele continuou ali até a morte de cruz. E ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e hoje nós estamos aqui, né, e podemos sentir a presença do Espírito Santo, podemos passar por rejeição, traição, abandono e podemos, através do Espírito Santo, ter a mesma atitude que Jesus teve, de olhar para aqueles que aceitaram Ele, olhar para aqueles que estavam ali, como João estava ali, né? Se você deve lembrar, naquele momento que Jesus estava na cruz, ele olha para João e fala para João, essa é sua mãe, né? Ele faz aquele diálogo ali com João e Maria, e João estava ali, e talvez ele olhou para João e fala assim, por você vale a pena eu morrer aqui. Talvez ele pensou em outros apóstolos e pensou em outras pessoas, pensou em você agora aí me assistindo e falou assim, vale a pena morrer, porque ele não vai me abandonar, ele não vai me rejeitar, ele não vai me trair. Olha que forte isso. Então, quando nós passamos a olhar para a nossa célula com perspectivas das nossas feridas, nós esquecemos que tem pessoas ali sedentas. Tem pessoas ali querendo mudar, tem pessoas ali querendo ser transformadas, tem pessoas ali que precisam da nossa liderança forte, porque senão elas vão começar a morrer, elas vão começar a abandonar, elas vão começar a perder a paixão e elas vão deixar de desejar serem líderes, desejar serem alguma coisa em Deus. Por quê? Porque nós estávamos olhando para a nossa célula com as nossas perspectivas erradas, com as perspectivas das nossas feridas. E nós temos que mudar essa perspectiva. Nós temos que começar a olhar para a nossa célula, para a nossa igreja, para a liderança com as perspectivas de Cristo. Isso vai mudar tudo. Isso muda tudo. Eu gosto muito da história de Neemias. Quando você lembra de Neemias está indo reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele está indo e talvez as pessoas elas pensam assim que foi muito fácil Neemias chegar lá e reconstruir os muros e tal. Não, porque Jerusalém estava num contexto ruim. Os muros caídos, fome, pessoas tristes, pessoas angustiadas, pessoas aflitas, pessoas oprimidas. Aí chega Neemias com uma visão de Deus, chega Neemias com um propósito, com um chamado. Como é que ele vai motivar aquelas pessoas? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Como ele vai motivar aquelas pessoas a comprar esse sonho de levantar os muros novamente de Jerusalém? Como ele vai fazer isso? Eu só penso uma coisa, que a paixão de Neemias, a convicção de Neemias, o foco de Neemias começou a motivar aquelas pessoas. O brilho nos olhos de Neemias começou a gerar vida naquelas pessoas, a ponto de elas desejarem a comprar os sonhos de Neemias, de reconstruir os muros novamente. Se levantou no decorrer da construção, se levantou pessoas para ir contra, mas ele se manteve firme, ele se manteve convicto. E até mesmo, talvez ali naquele momento, algumas pessoas abandonaram ele. Talvez naquele momento, algumas pessoas deixaram de estar ali, ajudando ele a reconstruir os muros. Mas mesmo assim, ele se manteve firme, convicto, focado, apaixonado e falou, vou reconstruir os muros de Jerusalém. Não é porque alguém me abandonou, não é porque as pessoas estão falando algo contrário que eu vou abandonar. Eu não vou abandonar. Isso me dá mais força, mais convicção. Por quê? Porque ele estava olhando com as perspectivas de Deus para aquele momento, não com as dele. Se ele começasse a olhar com as dele, ele teria abandonado, ele teria desistido, mas pelo contrário, ele olhou com as perspectivas de Deus e ele motivou todas as pessoas à sua volta a comprarem aquele sonho. Então nós líderes, se nós mudarmos a nossa perspectiva, a nossa célula vai começar a ter vida. A nossa igreja vai ter vida, porque se a nossa célula é viva, a igreja é viva. Se a nossa célula está morta, a nossa igreja está morta. E isso depende muito da nossa liderança.
Porque se nós continuarmos a ver a nossa célula, a nossa igreja, com as nossas perspectivas erradas, com as perspectivas das nossas feridas, a nossa igreja vai começar a morrer, a nossa célula vai começar a morrer, porque nós cada dia mais vamos desanimar, vamos estar mais angustiados, mais aflitos, com mais medo de continuar e vamos começar a pensar sobre a nossa liderança, que não vale a pena, que não somos bons, que não somos bons líderes, né, que não servimos para nada. Mas quando começamos a olhar com as perspectivas de Cristo, para as coisas, para a nossa célula, as pessoas vão começar a se sentir motivadas, porque o que as pessoas precisam precisam de líderes motivados, elas precisam de líderes apaixonados, elas precisam de líderes com brilho nos olhos. Elas não seguem líderes oprimidos, elas não seguem líderes que vivem com suas perspectivas erradas, com perspectivas baseadas em suas feridas. Elas seguem líderes com as perspectivas de Cristo, de Deus. E quando elas começarem a olharem para nós como líderes e verem que nós estamos apaixonados, estamos empolgados, estamos convictos, estamos focados, eles vão começar a mudar. Então o líder, ele tem o poder de destruir uma igreja e tem o poder de gerar vida dentro de uma igreja, por causa da forma que ele vê as coisas. Se ele olhar para as coisas com as perspectivas erradas, a igreja morre. Se ele olhar para as coisas com as perspectivas de Cristo, para a igreja, para a sua célula, a igreja vive. Então por isso eu quero desafiar você, líder de célula, que talvez está desanimado, que talvez passou por rejeições, talvez passou por abandono, por traições. Mude a sua perspectiva. Comece a olhar com as perspectivas de Cristo para a sua célula, com as perspectivas de Cristo para a sua igreja, para o seu líder superior até mesmo, e você vai ver o nível da sua célula mudar. Você vai ver a vida entrando na sua célula, você vai ver os muros se levantando na sua célula e automaticamente na sua igreja. Quando você começar a olhar com as perspectivas de Cristo, você vai começar a ver que vale a pena ser um líder. Você vai começar a ver que vale a pena servir a Deus como líder na igreja, como líder na célula. Você vai ver que vale a pena. Você vai ver que vale a pena por aqueles que desejam mudar, aqueles que desejam ser transformados. E você não pode pensar só no contexto da sua célula. Você tem que pensar naqueles que estão sendo preparados para ir na sua célula. Os visitantes que estão sendo preparados pelo Espírito Santo para serem levados para a sua célula. Você tem que pensar naquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que você pode ser um instrumento de cura, transformação, libertação na vida deles. E que Deus vai levantar pessoas leais e fiéis para estar ao seu lado, para suprir a falta daqueles que rejeitaram você. Porque o apóstolo Brivaldo, meu apóstolo, ele sempre tem nos ensinado que Deus nunca deixa uma lacuna. Se alguém desleal, alguém rejeitou você, alguém infiel abandonou você, Deus vai trazer uma pessoa que honra, uma pessoa leal, uma pessoa fiel para estar perto de você. Mas você precisa mudar a sua perspectiva. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Nós temos que ter a perspectiva de Cristo e olhar com a perspectiva de Cristo. Então eu deixo essa reflexão com você, que você reflita sobre essa palavra e que você mude a sua perspectiva, em nome de Jesus. Um abraço, shalom, shalom, shalom.